A autoridade política acaba de ter o mandato cassado por uso de documentos falsos, gente, tá? Foi pego no flagra e acabou de ter o mandato cassado, gente, tá? Tá fora do cargo. Teve o mandato cassado por uso de documentos falsos, foi pego no flagra. Essa decisão acabou de ser tomada e eu vou trazer e explicar para vocês tudo nos mínimos detalhes. Outra notícia urgentíssima, gente, tá? Lula da Silva entrou em desespero com uma notícia bombástica que acabou de ser confirmada agora, gente, tá? Neste exato momento. É notícia quentinha, fresquinha, que acabou de sair do forno, tá? Lula da Silva tá completamente desesperado com uma notícia bombástica, uma notícia terrível que acabou de ser confirmada aqui agora há poucos instantes. E eu vou explicar para vocês o motivo do desespero do Lula agora neste exato momento. E temos também o ministro André Mendonça, gente, tá? Ministro André Mendonça acabou de tomar aqui uma decisão que chocou o Brasil inteiro, gente, tá? O ministro André Mendonça acabou de tomar uma decisão que pegou o Brasil inteiro de surpresa, chocou o Brasil. E eu vou trazer também essa decisão do ministro Mendonça. Tem muita gente até agora sem acreditar que ele tomou aqui essa decisão, e ele foi lá sim, tomou a decisão, e a decisão já está tomada, publicada e divulgada, gente, tá? É oficial. E por fim, gente, tá? Tem uma outra informação que eu vou trazer para vocês. Jair Messias Bolsonaro acaba de fazer um pedido para o ministro Alexandre de Moraes. Porém, esse pedido do Bolsonaro ao ministro Alexandre de Moraes gerou muita preocupação nos aliados do Bolsonaro. O Bolsonaro acabou de fazer um pedido para o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e os aliados do Bolsonaro foram pegos de surpresa. Muitos estão bastante apreensivos e preocupadíssimos com esse pedido do Bolsonaro para o ministro Moraes. Eu vou explicar também essa informação nos mínimos detalhes. E o ministro Alexandre de Moraes, que literalmente acabou de levar uma surra de jornalista, que explodiu uma bomba aqui agora neste exato momento, gente, tá? Tudo isso. Estão preparados, né, gente, tá? Se tiver de pé, senta, fica bem confortável, já vai pegando aí o cafezinho de vocês, porque tem muita coisa importante para atualizar vocês aqui nesse boletim. Agora, acabou de sair aqui no jornal O Globo uma notícia que deixou o Lula devastado. IPEC. Mais uma pesquisa acabou de sair e trouxe uma notícia terrível para o Lula. 56% dos brasileiros dizem não confiar no presidente Lula. Gente, vocês têm noção? É mais da metade, 56%. É surreal, gente. Agora vocês entendem o motivo do desespero do Lula? Pesquisa IPEC divulgada nesta segunda-feira. Gente, a notícia é fresquinha, notícia quente, ó, que acabou de sair do forno. Pesquisa divulgada nesta segunda-feira mostra que 56% dos brasileiros dizem não confiar no presidente Lula da Silva, do PT, enquanto 41% afirmam que confiam no mandatário petista. O cenário mantém o percentual das divulgações anteriores, outros 3% não souberam ou não responderam. A taxa é maior entre homens, 58%. Os homens não confiam no homem, né? Os homens não confiam no Lula, gente, tá? Contra 54% entre o público feminino. O percentual é alavancado na parcela da população que possui ensino médio, 62%, e ensino superior, 64%. Ou seja, as pessoas um pouquinho mais estudadas que menos confiam no Lula, tá? E em relação à faixa etária, alcança o pior cenário entre pessoas de 25 e 34 anos de idade, 63% não confiam no Lula. Para quem tem a faixa etária de 25 a 34 anos, 63% não confiam no Lula. Gente, depois disso aqui, que eu estou colocando aqui na tela para vocês, diante de todos esses dados, vocês acham que existe alguma chance do Lula
vencer essa próxima eleição enfrentando o Flávio Bolsonaro? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. E agora, gente, Eduardo Bolsonaro comemora, notícia maravilhosa, e hoje é dia de comemorar, sim. Clã Bolsonaro, Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, todos estão comemorando essa notícia espetacular, maravilhosa. Vejam só. Meus amigos, vitória na Colômbia. Derrota dos socialistas, dos apoiadores das Farc e dos narcoterroristas. Agora na América Latina, depois da vitória agora de Abelardo de la Espriella e tudo encaminhado lá para Keiko Fujimori no Peru, só vai restar o Brasil de esquerda. Atenção, brasileiros, olha o tamanho da responsabilidade. Esse ano, em outubro, o Brasil vai fechar o caixão e vai virar à direita com Flávio Bolsonaro. Só falta a gente. Uruguai, beleza, socialista ali de esquerda, mas a região toda, Argentina, Chile, Paraguai, Bolívia, Equador, Peru, Colômbia, Venezuela, que já está sem o Maduro, e o Brasil vai ser com certeza a América Latina toda de direita, vivendo um momento único na nossa história, em total consonância com os valores da liberdade. E se a gente subir um pouquinho mais, ainda tem Costa Rica, tem Bukele com El Salvador, os Estados Unidos com Trump. Realmente vai começar aquilo que eu já estou chamando de a era de ouro da América Latina. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e vão fazer, brasileiros, o nosso dever de casa em outubro. É, família linda, né, gente? Que esse novo presidente da Colômbia tem. Olha lá, o casal com seus filhos, né? Conservador, casado, patriota, e vai fazer uma revolução na Colômbia, se Deus quiser. Ou seja, gente, tá? É o Eduardo Bolsonaro trazendo aqui, comemorando nessa revolução que está acontecendo na América Latina. Estamos conseguindo varrer, gente, tá? Extirpar, expurgar, alijar a esquerda da América Latina e subindo até a América Central, até os Estados Unidos. Impressionante, gente, tá? O mundo não gira, o mundo capota. E com isso, existe uma grande preocupação dentro do governo Lula, porque neste exato momento, Lula está completamente isolado. Lula está completamente isolado. Só o Brasil, gente, tá? Só o Brasil olha aqui, ó, de vermelhinho. Tá aqui na tela, gente. Só o Brasil, Uruguai ali embaixo. Brasil, Lula completamente isolado na América Latina, gente. É impossível você governar isolado, e o Lula já começa a ligar o sinal de alerta, já ligou ali o modo desespero. E falando em desespero, gente, tá? Tem mais desespero batendo na porta de muita gente. Vejam só, gente, tá? Celular de Giga, pai do enteado de Jacques Wagner, que é o aliado lá do Lula, aterroriza do PT ao Tribunal de Justiça da Bahia. Ou seja, um celular de um tal de Giga, que é pai do enteado do Jacques Wagner, esse celular está aterrorizando, gente, tá? O PT e o Tribunal de Justiça da Bahia. Ou seja, não acabou, gente, tá? A Polícia Federal tá partindo para cima dos aliados do Lula, mas assim, sem dó e nem piedade. Um dos celulares apreendidos na última fase da Operação Compliance Zero tem provocado apreensão, desespero entre integrantes do PT e do Tribunal de Justiça da Bahia e do publicitário Guilherme Sodré, conhecido como Giga. Sodré é pai do secretário de Meio Ambiente da Bahia, Eduardo Sodré, enteado do líder do governo no Senado, Jacques Wagner, do PT da Bahia. Tanto o empresário quanto o senador e o filho foram alvos da Polícia Federal na última quinta-feira. Figura conhecida nos bastidores do Tribunal de Justiça da Bahia, Guilherme Sodré é casado com a desembargadora Maria de Lourdes Pinho Medauá, integrante da corte, como revelou o Metrópolis em reportagem da coluna de Tássio Lohan. Suspeito de atuar como lobista de empresas na corte, Sodré
já era conhecido na Polícia Federal por seu envolvimento em outro escândalo que alcançou banqueiros e políticos. Segundo apurou a coluna Milena Teixeira, desta vez a preocupação em torno do conteúdo do celular. Dessa vez a preocupação é em torno do conteúdo do celular apreendido, tá? É grande a preocupação e vai muito além do meio político. O receio alcança integrantes do judiciário baiano e também empresários do Nordeste, gente, tá? De acordo com relatos obtidos pela coluna, Sodré é apontado como um dos principais personagens da rede de relações ligadas ao Banco Master, especialmente com o banqueiro Augusto Lima, e está ligado direto ao senador Jacques Wagner, grande aliado do Lula, gente, tá? E aí, gente? E aí, deu para vocês entenderem por que eles nunca querem investigação, por que eles nunca querem CPMI, por que eles nunca quiseram investigação sobre CPMI? Por nada, gente. Nunca. Porque é assim, gente, quanto mais cavuca, mais lama vai se encontrando. Quanto mais cavuca, mais... Cada cajadada é uma minhoca nova, né? Cada cajadada é uma minhoca que aparece. É impressionante. E o desespero vai tomando conta, gente, tá? E o desespero vai tomando conta. Daqui a pouco, gente, decisão do ministro André Mendonça que chocou o Brasil inteiro. Mas antes, deixa eu trazer aqui para você essa informação, porque o Bolsonaro fez um pedido ao ministro Alexandre de Moraes. Bolsonaro pede a Moraes mais tempo com advogados para depoimento sobre arma apreendida, gente, tá? E tem uma ala da direita que viu com surpresa, com apreensão, com preocupação aqui essa notícia. Vejam só. Os advogados de Jair Bolsonaro pediram que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, retire a limitação de tempo das reuniões entre o ex-presidente e sua equipe de defesa, para que ele se prepare para o depoimento sobre a arma em seu nome, apreendida como um membro de sua segurança. A oitiva ocorrerá de forma presencial na terça-feira, uma vez que Bolsonaro não pode usar equipamentos eletrônicos de comunicação e ainda não há uma decisão do ministro sobre a flexibilização. A medida se revela indispensável ao pleno exercício da garantia constitucional da ampla defesa, permitindo a necessidade de interlocução entre o custodiado e seus patronos ante realização do ato, argumenta a petição. Ou seja, Bolsonaro, através de sua defesa, pediu para Alexandre de Moraes mais tempo com os advogados para fazer essa sua defesa. Só que existe uma preocupação por parte da própria família do Bolsonaro, dos aliados do Bolsonaro. Qual que é a preocupação? Muita gente está interpretando que o ministro Alexandre de Moraes está preparando uma armadilha para o Bolsonaro. Ele vai lá prestar esclarecimentos sobre a arma que foi encontrada em nome dele. Ele já se justificou, já explicou, mas a polícia pediu para ouvir o Bolsonaro e o Alexandre de Moraes autorizou. E muitos estão interpretando que isso aqui pode ser uma armadilha. Eles podem estar querendo ouvir o Bolsonaro para que Bolsonaro se confunda ou fale algo que não possa falar, para o ministro Alexandre de Moraes mandar ele de volta para a prisão em regime fechado, de volta para a prisão em regime fechado. Muita gente está preocupada com essa oitiva aqui do Bolsonaro, com esse depoimento do Bolsonaro, porque a depender do que Bolsonaro disser e a depender de forma como eles vão interpretar, o Moraes pode usar uma frase ou outra, vai depender da interpretação dele, e ele pode ali determinar que Bolsonaro volte para o regime fechado. Então, gente, muita gente está preocupada. Existe uma certa apreensão com a possibilidade do Moraes mandar ele de volta para a prisão em regime fechado. Muitos juristas que eu já vi aí, né, falando, olha, isso pode ser uma arapuca, pode ser sim uma armadilha do ministro Moraes, que deve estar louco para mandar ele de volta para o regime fechado. Então existe aí essa certa preocupação. Vamos lá, porque tem mais, gente, tá? Para trazer aqui para vocês daqui a pouco. A autoridade política teve mandato cassado, gente, tá? Por uso de documentos falsos
Mas antes, Mendonça tomou uma decisão que chocou principalmente a direita, parlamentares da direita. Muita gente foi pego de surpresa aqui com essa decisão. Mendonça determina a remoção de vídeo que relacionava o PT a facções criminosas. E muitos lá da esquerda dizem que não, o Mendonça não é um juiz imparcial. Isso aqui, gente, tá? É para calar a boca desses que dizem que ele não é um juiz justo, que ele não é um juiz imparcial, completamente diferente de outros que tem por aí. Ele tomou uma decisão contra parlamentar de direita. E aí, gente? É ou não é um juiz imparcial? Doa quem doer. Ele foi lá, viu que não era de acordo com o que aconteceu. Não, isso aqui não pode, gente, tá? E tomou decisão. O ministro André Mendonça, vice-presidente do TSE, determinou na última sexta-feira a remoção, ou seja, a retirada de uma publicação das redes sociais do deputado Sóstenes Cavalcante. O material relacionaria o Partido dos Trabalhadores ao crime organizado. A decisão atende a uma representação da Federação Brasil da Esperança, colisão formada por PT, PCdoB, PV, partidos de esquerda, né? Partidos de esquerdas, que apontou irregulares no material compartilhado. Eles viram, não gostou, disse, olha, como assim? Né? Aclopando o PT com facção e tal, não pode. Aí levaram isso para o TSE e o André Mendonça atendeu o pedido. Muita gente da direita ficou chocado. Mas o ministro André Mendonça é aquele cara que vai de acordo com a lei, com o que está na lei. Para muita gente não foi surpresa nenhuma. Agora, para muitos foi. A esquerda, então, não deve ter nem acreditado nesses partidos de esquerda. Eu acho que eles pensaram assim, caiu na mão do André Mendonça, acabou, nosso pedido não vai ser atendido. Mas não. Ele foi lá e colocou o que está na lei. Uns gostaram, outros não, mas é o que ele decidiu e chocou muita gente. E agora, gente, tá? Teve político que teve o mandato cassado, que foi cassado por uso de documentos falsos. Vereador é cassado pela Câmara em Viseu por uso de documentos falsos. Usou documentos falsificados e teve o seu mandato cassado. Vejam só. Um esquema que atinge diretamente a fé pública e compromete documentos essenciais à vida civil levou à cassação do vereador Carlos Renan Vieira Furtado em Viseu, no nordeste do Pará. O julgamento político ocorreu na manhã da última sexta-feira, após reviravoltas judiciais que autorizaram a Câmara a decidir o caso. Por 9 votos a 2, os parlamentares decretaram a perda do mandato. E em meio a denúncias e escândalos de comprovada participação na distribuição de certidões falsas à população, distribuição de documentação de certidões falsas à população. A sessão foi marcada por forte mobilização política e presença popular, com maioria expressiva no plenário favorável à cassação. Mesmo com campanha intensa nas redes sociais na tentativa de barrar o processo, Carlos Renan não conseguiu reverter o cenário e teve o seu mandato cassado por uso de documentos falsos, gente, tá? Notícia foi confirmada aí na última sexta-feira por votos, né, por 9 votos a 2, ele teve o seu mandato cassado. E eu tô chocada, gente. Distribuição de certidões falsas. Meu Deus do céu, gente. Independentemente de que partido seja. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. O exemplo tem que vir lá de cima, de quem faz as leis. Agora, o cara que ajuda a fazer as leis cometendo um crime como esse. Quando eu vi essa notícia, eu fiquei assim, não, gente, é só em Brasólia, que na verdade isso acontece muito, né, gente, tá? Rodrigo Constantino, gente, tá? Rodrigo Constantino tá de volta e tá inspirado. Acabou de revelar e explodir uma bomba contra o ministro Alexandre de Moraes, que eu particularmente fiquei de queixo caído. É bombástico, gente. Só assistam.
Não, o mais curioso nesse caso é o Alexandre de Moraes não querer usar a sua esposa como advogada, né? É a advogada mais cara do planeta. Não tem ninguém que chegue nem perto dela. Você vai em Tóquio, Nova York, não tem advogado que cobre uma fração do que ela cobrou do cliente específico, Daniel Vorcaro, no Banco Master, né? E ele prefere usar o recurso do pagador de impostos, da AGU, né? Que o Messias conseguiu transformar num puxadinho ali do consórcio, né? A Advocacia Geral do Lulismo, para defendê-lo. Mas, pelo visto, nem isso se deu o trabalho de fazer, então deve ser julgado a revelia. Eu tive conversando, inclusive, com o advogado, né? O Martin De Luca, advogado da Rumble e da Truth Social, lembrando que eu sou o mencionado, no caso, eu sou um desses, né? Que o Alexandre de Moraes ignorou a soberania dos Estados Unidos. E, imagina, um juizeco qualquer, de um paíseco qualquer, exigir que uma empresa americana comece a fornecer dados sigilosos sobre o cidadão americano. Quer dizer, amanhã o quê? Um juiz do Haiti resolve fazer isso? E fica por isso mesmo? Né? Então ele vai ser julgado. A defesa, né? A acusação, na verdade, contra o Alexandre de Moraes, né? A acusação preparada pelo advogado Martin De Luca vai provavelmente mostrar todos os casos em que o Alexandre de Moraes foi ignorado pela justiça de outros países. Né? Nós tivemos um caso na Polônia, nós tivemos um caso na Espanha, nós tivemos um caso agora na Itália, e nós já tivemos 2 vezes pedido de extradição nos Estados Unidos, mesmo durante o governo Biden, que foram recusados. E vai ter mais um, se eles resolverem aplicar essa punição contra o Eduardo Bolsonaro. Né? Vão o quê? Pedir extradição? Vai ser negado uma vez mais, porque os Estados Unidos vão olhar e falar, não, isso aqui é perseguição política. O Departamento de Estado já se manifestou. É óbvio que é perseguição política. Não importa o que você pensa ou não do Eduardo, todo mundo sabe que eu venho criticando a postura dele, acho que ele tem agido aí como camisa 10 do Lula. Isso é uma opinião política minha. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele é perseguido, aliás, naquela vaza-jato, né, naquele vazamento das conversas lá do gabinete do Alexandre de Moraes, o Talhaferro e tudo, é outro, que também não vai ser extraditado da Itália, né? Mostrou ali que o Alexandre de Moraes já tinha dito, né? Eu quero pegar o Eduardo. Quer dizer, é uma perseguição pessoal, é uma tara. Ele vai lá, é que nem o Beria, soviético lá, né? Me deu um homem que eu dou o crime. Né? Ele queria pegar o Eduardo, e aí inventa esse troço de coação ridículo. O PT pressionava o mundo inteiro, as ONGs todas, para pressionarem o Brasil para soltar o Lula quando o Lula estava preso. Então é um duplo padrão escancarado. Então o Martin De Luca vai mostrar que o Alexandre de Moraes é reincidente, que vários países e suas respectivas justiças olham para o Alexandre de Moraes e falam assim, esse cara não é sério, esse cara persegue pessoas, ele se comporta como um tirano. Então, provavelmente, ele vai ser julgado a revelia e perder. Agora, isso vai ter um grande impacto para o Brasil? Não, além de, mais uma vez, o mundo inteiro olhar e falar, tá, o Brasil, já entendi, o Brasil é tipo uma Venezuela. É isso que eles estão conseguindo. Tá aí, gente, tá? O Rodrigo Constantino, que conversou com o advogado do Donald Trump, Martin De Luca, que inclusive concedeu algumas entrevistas recentes aqui para jornalistas no Brasil também, explicando, né, alguns detalhes que pode vir a acontecer sobre condenação, sobre possível condenação de Alexandre de Moraes na Justiça dos Estados Unidos, gente, tá? Alexandre de Moraes, quer dizer, o escritório da esposa do Moraes, a advogada mais cara do mundo, segundo aqui o Rodrigo Constantino, ela recebeu lá 80 milhões, né, do Daniel Vorcaro. Será, gente, tá? Aqui eu vou colocar uma pergunta para vocês que estão do outro lado do Chino. Se Alexandre de Moraes for condenado a pagar uma multa estratosférica na Justiça dos Estados Unidos, será que esses 80 milhões de reais, porque lá nos Estados Unidos, lá funciona em dólar, tá? Será que esses 80 milhões de reais vai dar para pagar essa multa que possivelmente pode vir aí, né, a ser implementada contra o ministro Alexandre de Moraes? Vocês acham que vai dar para pagar, gente? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. E agora, gente, notícia bombástica. É uma das notícias mais bombásticas que vocês vão assistir nesse dia de hoje. Segundo aqui, jornalista, ministro André Mendonça pode decretar a prisão do diretor-geral da Polícia Federal indicado pelo Lula. Atenção, atenção, notícia urgentíssima. Segundo informações que estão sendo aí ventiladas na imprensa, André Mendonça, furioso, pode decretar a prisão do diretor-geral da Polícia Federal. O Andrei Rodrigues, gente. Andrei Rodrigues é aquele que esteve lá na degustação de uísque, junto com Paulo Gonet, lá na Europa, Daniel Vorcaro, escândalo do Master. É ele, gente, é o Andrei Rodrigues, aliado do Lula. Quer dizer, aliado não, indicado do Lula. Segundo aqui o que está na imprensa, Andrei Rodrigues, o André Mendonça pode decretar, pode mandar o chefe da Polícia Federal para cadeia. Será, gente? Vamos entender essa bomba que acabou de explodir? Olha só essa bomba. O ministro André Mendonça disse que pode mandar prender o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, por obstrução de justiça. Eu estava falando sobre o ministro André Mendonça ter que esconder do diretor-geral da Polícia Federal
a operação da PF que aconteceu lá contra o PT na Bahia. Eu já vou mostrar o vídeo para vocês, tá? Ele teve que esconder da alta cúpula da PF, e aí, quando a gente fala alta cúpula, leia-se Andrei Rodrigues, que é o diretor-geral. Por quê? Porque o Andrei Rodrigues, ele avisa o Lula, quando tem uma operação contra o PT, ou contra o Lula, ou contra o filho do Lula, INSS, ele corre, ele fica sabendo da operação, vai lá e conta pro Lula. E eu comentava ontem, isso não é obstrução de justiça, não? E agora já tem a notícia de que aliados do ministro André Mendonça falaram, né, vazou a informação, de que ele disse que sim, que ele pode mandar prender o delegado-geral Andrei Rodrigues por obstrução de justiça. E eu quero perguntar a você que está assistindo esse vídeo, você acha que o Andrei Rodrigues, esse aqui que está ao lado do Lula, aqui na fotinha aqui, ó, ele está a serviço, ele trabalha para a Polícia Federal, para os interesses do Estado brasileiro, ou ele atua para os interesses de um político, do Lula, do PT ou do filho do Lula? Quem não se lembra da jornalista perguntando para ele sobre as investigações do filho do Lula e ele com a carinha de triste, infelizmente, infelizmente. E recentemente ele mandou trocar o delegado que estava ali próximo para pedir a prisão do Lulinha. A investigação do Lulinha está avançando, o que ele fez? Trocou o delegado. Isso não é obstrução de justiça? Que loucura é essa? Um delegado de Polícia Federal atuando dentro da PF para um político, no caso o Lula. O Ramagem, que foi indicação do Bolsonaro, foi impedido, nós sabemos por quem, de ser o delegado-geral da Polícia Federal exatamente por isso, porque à época o ministro Master falou, não, ele estará lá para defender os interesses de Bolsonaro. Claro que não, Ramagem é um delegado sério, um delegado técnico, teria o delegado-geral por competência. Esse aí, ó, foi guarda-costas do Lula, né, que gosta, ama o Lula, e eu vou mostrar para vocês aqui, ele está ali para vazar as informações das operações, as operações que o Lula tem interesse, tá? Então, vocês sabem que o ministro da Justiça, né, pediu para os delegados da PF, inclusive aqueles que atuam nos gabinetes dos ministros do STF, para voltarem aos quadros da Polícia Federal, né? Noticiamos isso ontem. O Lula recuou, né? Por quê? Pegou muito mal e ele está sabendo. O André Rodrigues deve ter falado, olha, melhor voltar atrás, não mexa com os delegados do STF não, porque a intenção era tirar o delegado que está atuando há mais de um ano no gabinete do André Mendonça, que é um delegado de Polícia Federal de confiança. Ele não está ali a serviço de um político. Ele é um delegado técnico. E a intenção era tirar esse cara do gabinete do Mendonça e esvaziar as investigações, tanto do Banco Master quanto do INSS. Aí, não, eu posso ser preso. Já vazou. O André Rodrigues está com medo de ser preso. Aí o Lula recuou, deu uma regada nesse sentido aí, né? Agora prestem atenção no que o garotinho político do Rio de Janeiro diz. Ele conhece bem os meandros da política. O garotinho conhece. Prestem atenção no que ele fala aqui nesse vídeo. Atenção, hein? Pessoas próximas do ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal afirmam que a determinação do diretor-geral da Polícia Federal de retirar os policiais que estavam trabalhando no dia da operação na casa do líder do Senado, do governo, pode caracterizar obstrução de justiça. Ele teria confidenciado amigos e pode determinar a prisão do diretor-geral da Polícia Federal. Vamos aguardar todos os detalhes dessa notícia. Vamos aguardar todos os detalhes dessa notícia, né? Mas agora o Lula já deu aquela regada, né? Ele, mesmo porque tem ministros do STF com delegados também ali atuando em seus gabinetes, inclusive o ministro Master, com aquele Fábio Chó, né? O Fábio Chó que é envolvido no caso do Felipe Martins, né? O Fux também tem um delegado. Mas, cara, assim, não só por isso. Quando o Andrei Rodrigues tirou o delegado que estava investigando o Lulinha, o Mendonça já devia ter enquadrado ele ali. Ele pediu explicações, mas já devia ter enquadrado ele ali. Você já respondeu aí no chat se o Andrei Rodrigues está defendendo os interesses de Estado, da Polícia Federal, se ele está ali para defender os interesses do Lula e do PT, como se o Lula não tivesse um passado de corrupção, né? E aí é estranho ver um delegado de Polícia Federal atuando para o Lula, né? Atuando para o Lula sem vergonha, né? É muito bizarro, né? A proximidade desse delegado da Polícia Federal com o Lula, né? A gente vê aí essa proximidade, né? Cochichos, né? Falando ali ao pé do ouvido. A gente sabe que o Lula não gosta de polícia. O PT, a extrema-esquerda, eles não gostam de polícia. O Lula cooptou também a Polícia Federal por meio do seu segurança, que é esse cara aí, o Andrei Rodrigues. Colocando ele lá como DG. Ele jamais poderia ser delegado-geral da Polícia Federal. Não pode, porque está mais do que claro e evidente que ele vaza as informações da Polícia Federal onde o Lula e o PT têm interesse. E aí isso faz o quê? Acaba boicotando as operações.
frustra as operações da própria polícia. Porque ele avisando o Lula vai avisar os caras podem dar fim em provas, celulares, computadores. É um absurdo isso. Olha a proximidade. Aí essa trinca aqui, ela é pesada. É isso aqui que mantém o sistema da perseguição política, né? O ministro master do STF, o diretor-geral da Polícia Federal e o Paulo Gonet, Procurador-Geral da República. Essa trinca aqui é que dá sustentação a toda a perseguição política que o Brasil vive. Olha aí, a carinha de amor que André Rodrigues faz quando ele olha para o Lula. É inacreditável. Se você não quer perder as notificações dos próximos vídeos... Pessoal, quando eu vejo uma imagem como essa daqui, é impossível a gente não lembrar da degustação de uísque do Vorcaro, né, que ele concedeu, assim, arregada a muito dinheiro, né? Uma degustação de uísque, uma marca de uísque, uma das mais caras do mundo. Segundo a imprensa, o André Rodrigues estava lá nessa degustação de uísque, estava o Paulo Gonet, Vorcaro, né, fazendo festa para homenagear o ministro Alexandre de Moraes. É isso aqui, gente. É isso aqui. É isso aqui, ó. Paulo Gonet, Alexandre de Moraes, que estão julgando, né, o pessoal todo aí da direita, julgando Eduardo Bolsonaro, julgando Flávio Bolsonaro, julgaram o próprio Bolsonaro. É isso aqui, gente. É isso aqui que temos para hoje. E agora, segundo aqui o garotinho político, ele disse que, olha, eu obtive informações de que o ministro André Mendonça tá furioso e pode decretar a prisão do diretor-geral da Polícia Federal do Lula, indicado pelo Lula, né? Que já trabalhou pro Lula, parece que já foi segurança do Lula. Ou seja, o Lula só se cerca de pessoas que ele realmente confia muito. Agora, essa questão dos delegados trabalharem para ministros da Suprema Corte. Gente, foi uma ideia que o Lula teve, porque parece que ele está num desespero para tirar o delegado que está ajudando o André Mendonça, que está partindo para cima nas investigações. Esse delegado é de extrema confiança do André Mendonça. Assim como o Alexandre de Moraes colocou o Fábio Shaw para trabalhar com ele lá no gabinete, porque é um delegado de extrema confiança do Alexandre de Moraes. Assim como o ministro Luiz Fux também tem um delegado trabalhando com ele, que com certeza deve ser de extrema confiança. Se vocês fossem ministros do STF, você tem que ter um delegado lá no seu gabinete para ajudar ali nas investigações. Você ia colocar um delegado que você não confia? Claro que não. Então, esse delegado... o Fábio Shaw é um homem de confiança do Alexandre de Moraes. Quem é que não sabe disso? Fábio Shaw, inclusive, já foi detonado por várias autoridades lá na Câmara. Inclusive, tem parlamentares que estão respondendo na justiça. Viraram réus porque criticaram condutas do Fábio Shaw com relação à condenação do Felipe Martins. Esse é o homem de confiança do Alexandre de Moraes. É um delegado que trabalha no gabinete do Moraes. É o homem de confiança do Moraes. Assim como André Mendonça também tem o seu delegado de confiança. E assim, gente, a impressão que deu é que o Lula tá desesperado com algum andamento de alguma investigação e ele deu ali parecer que estava desesperado para trocar esse delegado do gabinete do André Mendonça, por algum motivo. Eu acho que por algum motivo essas investigações capitaneadas pelo ministro André Mendonça tá chegando num lugar que o Lula não quer que chegue, porque para mim foi ato de desespero essa decisão do Lula. Acho que ficou muito claro, né, gente, tá? Meu Deus do céu, será? Gente, agora eu tô aqui com a pulga atrás da orelha. Será que o ministro André Mendonça vai decretar a prisão do chefão da Polícia Federal do Lula, acusando de obstrução de justiça? Meu Deus, gente. Se isso aqui acontecer, a República vai abalar a República. Vai abalar as estruturas de Brasília. E eu tô aqui acompanhando. Se inscreva no canal, porque eu tô de olho nessa informação. Se isso aqui acontecer, eu venho correndo trazer essa informação pra vocês. Porque se isso acontecer, acabou pro Lula, gente. O Lula pode pegar a faixa, já colocar na cabeça do Flávio Bolsonaro e pronto. Não precisa nem ter eleição.